Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o Lidos de Setembro. Esse mês eu li 6 livros no total e os meus lidos de setembro foram A Maravilhosa Terra de Oz, Ozma de Oz, Corte de Asas e Ruína, Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, Dorothy, o Mágico de Oz e A Fellowship of Bakers in Magic. O primeiro livro do mês foi A Maravilhosa Terra de Oz, que é o segundo livro do box. Logo no início do livro, o autor fala sobre como ele escreveu o primeiro volume em 1900 e a publicação desse volume em 1904 se deu por causa de diversas cartas de crianças pedindo por mais histórias de Oz. Realmente são livros muito aconchegantes. Esse em específico foca mais no Homem de Lata e o Espantalho, que apareceram no primeiro livro. E a Glinda também aparece, mas só no final, mas novos personagens são apresentados a nós, como o Jack Cabeça de Abóbora, que eu fiquei bem feliz por ter um personagem relacionado ao Halloween e a data estar próxima, e também um garotinho que se torna o personagem principal aqui, meio que no lugar da Dorothy. O fato que dita as aventuras desse livro começam com a perda da Cidade das Esmeraldas pelo Espantalho. Algumas garotas se rebelam e tomam o reino, mesmo que de uma forma meio torta. O autor tentou fazer um feminismo aqui, já que essas meninas dizem que é injusto só os homens governarem a Cidade de Esmeraldas e colocarem os homens para trabalhar e fazer tarefas que na época eram ditas como femininas. O erro do autor nesse aspecto é o fato das meninas roubarem tudo de valor do reino para compras fúteis, mas apesar de ser uma visão negativa e materialista das mulheres, a gente tem que pensar no contexto da época que foi escrito. Esse livro é um pouco mais bobinho e simples que o primeiro, por isso não possui tantos ensinamentos e não teve a mesma energia para mim. Ainda assim, os personagens representam algo interessante a se pensar. De modo geral, esse segundo volume também fala de amizade, de respeito às diferenças e a gentileza com o próximo, ainda mais pelo grupo principal ser tão variado e ter pensamentos e ideias tão diferentes. Para esse livro eu dei 4 estrelas. Continuando no mundo de Oz, o meu segundo livro do mês foi Ozma de Oz. Esse livro foca novamente na Dorothy, o que eu fiquei bem feliz, e começa com uma viagem dela com o seu tio pelo mar para a Austrália, quando uma tempestade pega ela e ela vai parar em um novo mundo mágico que se chama Ev. Esse lugar é apresentado no mapa da edição que eu tenho de Wicked, eu até mostrei para vocês no vlog de leitura do segundo e terceiro volume do box de Oz, e é bem interessante essa informação de que existe mais de uma terra mágica e a descrição delas, o que me fez pensar se os próximos volumes vão explorar mais do que Oz e Ev. Nesse novo local e com essas novas aventuras, novos personagens são apresentados, como a Bilina, que é uma galinha falante, um novo autômato, que é o Tic-Tac, e também temos alguns conhecidos de Oz, como a Ozma, o Leão Covarde, o Espantalho, o Homem de Lata e outros personagens que já apareceram nos outros volumes da série. A Dorothy representa muita coragem, já que ela passa por todas essas aventuras forte e perseverante, já ensinando bons comportamentos às crianças, assim como os outros personagens. Esse livro foi muito bom, ver as novas aventuras das personagens, todo o clima aconchegante e acompanhar a descoberta de novas terras mágicas sempre me agrada muito. Para esse livro eu dei 4,5 estrelas. O terceiro lido do mês foi a minha releitura de Corte de Asas e Ruína. Depois da minha releitura frenética de Akotar e Akomáfia, eu estava bem animada para reler esse livro, principalmente porque a Feyre ia fingir para o Temelin que se torna um personagem odioso nos outros volumes e levar informações preciosas do vilão para a corte noturna. Sua relação com o círculo íntimo e essa Found Family é a minha favorita dos livros. Eles discutem, discordam e brigam, mas isso faz com que se respeitem e se conheçam cada vez mais realmente como uma família do coração. O livro continua bem fluido e cativante. Ter poucos capítulos narrados por Rhys também ajuda muito, mesmo que sejam só 2. O casal principal é o protagonista da história, mesmo que outros personagens também sejam muito interessantes e as ações com todos sejam bem divididas. Temos descobertas sobre as personagens, seus passados e motivações, exploração dos governantes das outras cortes e um final esplêndido. Então, para mim, tudo foi muito bem construído.
Já começam a surgir algumas pontas aí para os próximos livros da série, então acaba cativando a gente a pegar os próximos. E me apeguei ainda mais à história nessa leitura. Os 3 primeiros volumes que eu considero a trilogia principal já tem um vlog de leitura prontinho no canal, então não se esqueçam de entrar e ver tudo que já tem por aí. Para ele, eu dei 4,5 estrelas. Quarto lido do mês foi Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Esse vlog de leitura já está prontinho, mas ainda não saiu no canal, então fiquem ligados que em breve ele já vai estar disponível aqui. Em busca de mais um livro da lista de 80 livros da New York Times, já que eu tinha lido o Oscar Wilde há pouco tempo, eu achei esse livro disponível no Kindle Unlimited. Conta o enredo de 2 amigos, a Sadie e o Sam, que se conhecem e se tornam próximos pelo amor comum por jogos. Apesar de terem vários aspectos diferentes, eles se tornam melhores amigos. E no início da minha leitura eu achei que seria até uns 5 estrelas, porque tinha uma história interessante, uma escrita cativante, protagonistas que me agradaram muito e a relação de amizade deles e seus passados individuais bem desenvolvidos. Só que pro meio da leitura, o que eu mais admirava, que era a amizade e as personagens principais, mudou totalmente. A Sadie ficou fria e meio paranoica com as ações do Sam e isso me irritou muito. Eu entendo que ela é uma protagonista com alguns problemas depressivos e que outras pessoas podem ter ficado do lado dela da história, o que é compreensível, mas como eu me apeguei muito ao Sam, eu tomei as dores dele pra mim. Eu falo muito desses aspectos no vlog de leitura que vai sair, então não se esqueçam de ver depois. Então a leitura que eu amei no começo e me irritei no meio caminhou para um final mais ou menos. Eu gostei do fato dos amigos voltarem a conversar civilizadamente, mas a morte de outro personagem, na minha opinião, foi bem desnecessário. Infelizmente, o meio e o fim deixaram a desejar e diminuíram a minha nota para a obra, mas tudo é uma questão de ponto de vista e de opinião. Eu me decepcionei um pouco com esse livro, que no começo eu pensei que poderia se tornar um favoritado, e para ele eu ainda melhorei um pouquinho e dei 4 estrelas. Meu quinto lido do mês foi A Volta ao Box de O Mágico de Oz, e então eu li Dorothy e O Mágico de Oz. Mais um livro com o protagonismo da Dorothy, que é minha personagem favorita da série. Dessa vez ela não vive as aventuras dela com o Totó, mas sim com a sua gatinha Eureka, e além dessa gatinha somos apresentados a novos personagens como o garotinho Zeb, o cavalo dele, Jim, a volta do Mágico de Oz e seus 9 leitõezinhos. Esse livro segue mais ou menos como o segundo, como uma narrativa menos linear e uma exploração maior dos territórios e aventuras mais diversas. Aqui um terremoto leva os personagens até alguns reinos subterrâneos por uma fenda na terra, e com isso eles conhecem vários seres diferentes por ali. Depois de tudo a gente revê a Terra de Oz e os personagens anteriores, e eu sempre fico muito feliz em rever todos eles, ver como tudo tá por Oz. E esse momento tem uma parte bem interessante, onde o mágico e a Ozma conversam sobre a origem do nome da Terra, sua relação com o nome do mágico e a história passada do reino. Eu falo sobre tudo isso no vlog de leitura. Além de vermos que os próximos livros podem explorar outros personagens, também surgem as possibilidades de vermos mais do mágico com a sua volta a Oz, e eu espero que outras terras mágicas sejam apresentadas. A cada livro eu fico mais animada em continuar, e com certeza vão sair vlogs de leitura dos outros volumes da série por aqui. Para Dorothy e o Mágico de Oz eu dei 4,5 estrelas. O último lido do mês foi o meu livro em inglês, que é A Fellowship of Bakers and Magic. Ele conta a história da Arleta, que é uma humana sem magia no meio de vários seres mágicos. Ela se sentiu desvalorizada porque todos tratam ela mal por ser diferente e principalmente por não ter nenhuma magia no sangue. Ela gosta muito de cozinhar e aprendeu a amar a confeitaria com a sua família, que não está mais com ela. Apesar das dificuldades da vida e dos preconceitos, ela continua correndo atrás do seu sonho de cozinhar e pensa também em abrir uma confeitaria para si. A oportunidade surge quando, mesmo que ela não se inscreva, ela é convidada a participar de uma competição culinária do reino. Os pais adotivos dela sempre dizem que ela tem potencial, mas ela sempre desistia por não ter as facilidades da magia.
Theo é o ser mágico que leva o convite até ela, ele é um elfo especificamente, e ajuda ela investindo nos seus utensílios, na viagem e para tudo que ela participe. E é justamente ele o seu par romântico. No início, o romance deles é desenvolvido de uma forma não profunda e só depois que acontecem cenas que eu realmente gostei entre eles, e relacionado também ao fato de que essa fantasia tem uma questão semelhante à parceria. A dinâmica dos dois vai melhorando ao longo do livro. A batalha da confeitaria, todos os seres mágicos, suas particularidades e a magia do livro são muito bacanas. O maior problema do livro é a falta de autoconfiança da Arleta por ela não ter magia no sangue, então ela acaba desistindo de alguns sonhos, pensando que ela não tem potencial e cortando coisas que podem fazer bem a ela, e ela não se permite ser feliz totalmente. Mas esse é o principal ensinamento do livro, que é a questão do amor próprio, de não desistir dos seus sonhos, e além disso apreciar características pessoais, ver como algo pode levar a um caminho especial e ver que a verdadeira magia é o amor, a amizade, a dedicação e o carinho. Para ele, eu dei 4,5 estrelas. E esses foram os meus lidos do mês de setembro. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha opinião rápida de cada um deles. Lembrando que a maioria desses livros já tem um vlog de leitura aqui no canal. Um deles está faltando, mas como eu disse para vocês, em breve vai sair, que é o de amanhã e ainda outro amanhã. Então não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder ele e os próximos vídeos que estão por vir. Até breve!